E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Segunda parte de heredogramas. Quando você observar essa figura aqui, um quadrado, vazio ou pintado, sexo masculino, ok? Círculo, vazio ou cheio, sexo feminino. Um losango, pintado ou não, cheio ou vazio, sexo desconhecido. Não se tem certeza se é um homem, uma mulher ou as duas coisas, o que a gente chama de hermafrodita. Pode também aparecer lá nas provas sexo indeterminado. Então, desconhecido ou indeterminado, mesma coisa. Apareceu um quadrado, um círculo com uma linha central apenas, casamento ou cruzamento. Duas linhas, mesmo símbolo, com uma linha a mais, casamento consanguíneo. O que é casamento consanguíneo? É aquele casamento ou aquele cruzamento entre indivíduos da mesma família. Vamos de novo? Casamento consanguíneo ou cruzamento consanguíneo é aquele que acontece entre parentes, ou seja, entre indivíduos da mesma família. Toda vez que aparecer um quadrado, um círculo que estiver pintado, diferente desse aqui que está vazio, significa dizer que pintado ou preenchido são indivíduos que apresentam o caráter que está sendo estudado pela questão ou pela informação apresentada. Exemplo, nós sabemos que isso aqui já representa o sexo masculino, que isso aqui representa o sexo feminino, mas se ele aparecer preenchido ou pintado, significa dizer que ele tem a característica que está sendo apresentada ou estudada. E geralmente a gente chama isso de afetado. Afetado é aquele indivíduo que tem a anomalia, que tem a doença ou que tem aquela característica expressa a ser estudada. Ok? Aqui você vê um novo símbolo, você vê aqui a presença de vários indivíduos na mesma estrutura da árvore. Então você mostra essa árvore com os seus ramos, as suas ramificações. Se as ramificações aparecerem assim, todas vindas de um mesmo ponto, nós chamamos isso aqui de filhos, irmãos ou prole. No caso aqui nós temos 2 meninos e uma menina. Dos 3 irmãos, nós temos um deles, esse menino, que é afetado, ou indivíduo que apresenta o caráter que está sendo estudado na questão ou no texto. Então aqui nós temos filhos, descendentes, filhotes ou irmãos. Agora você tem uma ramificação na árvore. Uma ramificação na árvore que vem de um mesmo ponto. Toda vez que isso aparecer, nós temos o que a gente chama de gêmeos dizigóticos ou falsos gêmeos. O que significa dizer? Que são gêmeos que são formados por espermatozoides diferentes e óvulos diferentes. Portanto, eles têm geralmente sexos diferentes, uma menina e um menino. Repetindo, gêmeos fraternos, falsos gêmeos, gêmeos dizigóticos. São aqueles que são formados por espermatozoides diferentes e óvulos diferentes. Portanto, eles têm geralmente sexos diferentes. Você vê um menino e uma menina. Agora, se a mesma ramificação aparece e há uma interligação entre os irmãos, coisa que não acontece nos gêmeos dizigóticos, significa dizer que eles têm a mesma origem do material genético. Significa que eles compartilham os mesmos genes. Significa dizer que eles vêm da mesma origem, vão compartilhar inclusive o mesmo espaço e vão compartilhar a mesma placenta. Vão compartilhar os mesmos anexos embrionários. Por quê? Porque eles têm a mesma origem. E o embrião, ao invés de ser um, ele se dividiu em 2. Então nós temos aqui os chamados gêmeos monozigóticos.
vem de um único espermatozoide com um único ovócito. Dessa fusão, o zigoto, ao invés de fabricar apenas um indivíduo, em determinada hora que a gente ainda não sabe o que acontece, esse embrião que é único se divide em 2. Esse embrião que é único se divide em 3, em 4, em 6. E dessa divisão nós temos indivíduos que compartilham das mesmas características. Então nós chamamos esse tipo de gêmeo monozigótico, gêmeo verdadeiro, e eles têm o mesmo sexo. No caso aqui, 2 meninos. Vamos em frente. Tema extremamente importante na genética quando chega a hora das contas. E olha que interessante, na prova do Enem, por exemplo, todas as disciplinas da área de ciências da natureza estão juntas no mesmo dia com a prova de matemática. Então você tem uma prova extremamente complexa no mesmo dia no Enem, porque você tem matemática, física, química e biologia todas no mesmo dia. Então, muitos dos temas que estão lá elencados para a prova do Enem vão ser explorados com certeza em todas essas áreas que eu já citei. E a probabilidade é uma delas. Só que a probabilidade em genética ela tem algumas particularidades. Observe. A probabilidade é uma relação entre um ou mais eventos esperados e o número de eventos que são possíveis. Então, P, que representa a probabilidade, eventos que são esperados sobre eventos possíveis. E aí nós temos 2 regras básicas fundamentais para a genética. A regra do I e a regra do OU. Toda vez que você estiver lendo uma questão, um texto, um estudo e aparecer I, observe, a probabilidade de 2 ou mais eventos independentes, então apareceu independentes, ocorrerem simultaneamente. É igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Vamos resumir? Regra do I, multiplicação. Um evento e outro. Um evento e outros. Regra do I, multiplica. Regra do OU. A probabilidade de 2 ou mais eventos mutuamente exclusivos, ou seja, um não depende do outro, ocorrerem é igual à soma das probabilidades de ocorrerem separadamente. Na regra do I, eles são o que a gente chama de eventos simultâneos. Multiplicação. Aqui são eventos que nós chamamos de mutuamente exclusivos. Um ocorre independentemente do outro. Então você soma. Então, regra do I, multiplicação. Regra do OU, soma. Vamos deixar isso bem claro? Vamos. Qual é a probabilidade de num cruzamento de um casal normal nascer uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino? Essa é a pergunta. Olha o que eu usei. Nascer uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino. Nós temos aqui a caracterização da probabilidade. No próximo vídeo a gente detalha.